Pessoal, dando continuidade ao nosso editorial aqui, lembra que eu falei com vocês num vídeo ou 2 vídeos anteriores, eu não me recordo, sobre a questão do Dia do Patriota? Pois é, o Alexandre Borbara deu entrada num projeto de lei lá na Câmara Municipal de Porto Alegre, considerando como o Dia do Patriota 8 de janeiro. E aí, essa lei foi promulgada agora pela Câmara dos Vereadores lá de Porto Alegre. E aí, o ministro Flávio Dino já se manifestou quase que automaticamente que essa lei não deveria prosperar, que não vigoraria e que cairia. Tanto é que a Procuradoria-Geral da República já intentou com ação junto ao STF pedindo o cancelamento dessa lei do Dia do Patriota. Eu já tinha narrado isso aqui para vocês e dito que essa ideia não prosperaria. E tinha dito também que não coadunava muito. Na minha visão, o dia 8 de janeiro foi um dia fatídico, um dia marcado por algo que não representava as manifestações que tinham acontecido até o presente momento. Todas as manifestações que tinham acontecido eram pacíficas. 7 de setembro, por exemplo, foi uma manifestação pacífica. E eu disse, olha, eu acho que não prospera e acho que foi infeliz em colocar logo o dia 8 de janeiro, que foi um dia que realmente teve aquela invasão, depredação, e isso não representa a direita. Eu achei interessante, tá? Por quê? Porque teve um comentário. E vocês não têm noção quanto eu evoluo com os comentários de vocês. Eu gosto dos comentários, porque vocês sabem que eu sou da área da filosofia também. Então, a máxima da filosofia é saber que não sabe de nada. Então, eu quero aprender sempre. Então, os comentários de vocês sempre são engrandecedores. Olha só. Aqui está o Alexandre Borbara, e tem um detalhe, tá, pessoal? O Alexandre Borbara, quando ele propôs esse projeto de lei, logo depois ele foi cassado por abuso de poder econômico, tá? Então foi promulgado, mesmo ele não sendo mais vereador, foi cassado o mandato dele lá pelo TRE, lá do Rio Grande do Sul, tá bom, pessoal? Mas vamos lá. O que eu quis colocar para vocês aqui? Olha esse comentário que a Flávia de Castro colocou aqui no nosso canal. E eu achei interessante. Se referindo ao comentário que eu fiz, de que eu achava que não representa o dia 8 de janeiro, não representa o patriota, o dia da direita, porque foi um dia fatídico, foi um dia onde teve agressões aos prédios públicos, enfim, não achei que seria uma boa data, mas ela colocou um comentário que eu gostei. O Dia Internacional da Mulher não foi escolhido para ser o dia em que as trabalhadoras, após protestos, foram trancadas numa fábrica e foi ateada a fogo? O dia em que patriotas foram enganados e presos com idosos, crianças, cachorro, autista, faleceram sem o devido processo legal, sem cometer crime algum? Acho coerente. E aí, esse é o comentário dela e eu achei interessante trazer aqui para vocês. O que vocês pensam sobre isso? Sobre o ponto de vista da Flávia de Castro. Você acha que realmente o Dia do Patriota, que é um dia municipal, tá? Um feriado municipal no caso, coaduna com o dia 8 por causa desse ponto de vista dela? Coloquei aí seu comentário, achei interessante. Bora partir para outra matéria agora. Matéria agora do Conexão Política, pessoal. Olha só. Sabe, tem certas coisas que a gente acha que chega ao cúmulo do ridículo, mas sempre pode piorar um pouquinho. Imagina, Dilma com mandato de presidente devolvido, ou seja, Dilma presidente de novo. Lógico que de honra, mas olha só, o PT se baseando numa fake news, tá? Uma fake news, e eu vou explicar para vocês por quê, buscará a devolução simbólica do mandato de Dilma e registrar que impeachment foi golpe. E eles já estão articulando para tal. Olha o que essa matéria do Conexão Política diz. O Partido dos Trabalhadores se articula para emplacar um projeto de resolução no Congresso Nacional que registre definitivamente que o processo de impeachment sofrido pela ex-presidente Dilma Rousseff foi uma grande farsa. É o que diz Gleisi Hoffmann, deputada federal, presidente do PT. Abre aspas, entendo que cabe um projeto de resolução nesse sentido, com base na decisão do TRF-1, que deixa claro que o impeachment foi uma grande farsa, que a história das pedaladas foi uma armação,
literalmente um golpe. A Dilma e a história do Brasil merecem isso, disse ela ao jornal A Folha de São Paulo. Isso a gente sabe que é uma grande fake news. Vamos ser sinceros aqui. E aqui quem está falando é um jurista, advogado, tá? Então vamos falar dentro das normas legais. O presidente da República ele não responde por uma ação de improbidade administrativa. Então, a PGR, a Procuradoria, deu uma entrada com uma ação pedindo que a ex-presidente Dilma Rousseff respondesse por improbidade. O que o TRE fez foi entender o seguinte, olha, o meio cabível aqui não é essa vara. O presidente não vai responder por improbidade. Então, mantenha-se o arquivamento, tá certo, arquivar esse processo. Ao arquivar o processo, não quer dizer que ela foi inocentada. É o mesmo caso do Lula. Ao ter sido retirado o foro da mão do juiz Sérgio Moro, à época juiz, não quer dizer que ele foi inocentado. Teve um vício no processo. Então, caiu a zero. Ou seja, não teve uma sentença falando, não, ela nunca cometeu, declaro inocente, isso não aconteceu. E ainda que tivesse, essa apuração seria numa esfera, tá? A esfera civil da improbidade administrativa. Para quem não sabe, improbidade é uma ação da esfera civil, tá? Não é da esfera penal. Já o impeachment é da esfera penal administrativa, no caso em que retira os poderes da presidente da República. Quem é o legitimado? O Congresso Nacional. E aí, à época, tinha uma lacuna na lei, ou seja, a lei não dizia, mas como é que era o procedimento? A lei era, sabe, uma lei sem pé nem cabeça, porque não dizia como seria o procedimento. O STF participou, trazendo aqui a especificação de como seria o procedimento. O procedimento foi encapitaneado ali pelo STF, o processo de impeachment foi julgado, e a Dilma Rousseff perdeu o cargo. Ou seja, uma coisa não tem nada a ver com a outra. E agora eles vêm inventar essa narrativa. Mas aqui no país da República Democrática, da democracia relativa, né? Vamos falar assim melhor. Pode. Aqui pode tudo. Então, pode até mudar a história com base numa fake news que está sendo espalhada. Teve até checagem pela agência do Twitter, ou do X, que o X, que chama agora, teve até checagem ali pela agência. Ou seja, estão inventando narrativa em cima de fake news. E se fosse alguém da direita? Aí o pau comia, né? Vamos lá. Tem mais coisa aqui para vocês. O Lula tweetou hoje, ou Xou hoje, ou Xou hoje. Eu tô perdido com esse negócio da mudança do nome do Twitter para X, tá? Mas vamos lá. Ele tweetou hoje o seguinte. Recordo que a luta pela liberdade e pelos direitos humanos do Brasil tem como um de seus marcos mais importantes a luta contra a escravidão. Essa chaga em que nossa história vitimou milhões de africanos e deixou ao país um nefasto legado de desigualdade social e de preconceito. Combater esse legado é o objetivo primordial do meu governo. Palavras bonitas, né? Escreve bem, né? Pois é. Mas uma coisa é o que você fala, outra coisa é o que você faz. E aí, como eu não tenho um lugar de fala nesse caso, é como a própria esquerda diz, né? Vamos trazer quem tem. Guto Zacarias, deputado negro que me representa pra caramba. Eu gosto desse cara, tá? Gosto do trabalho que ele vem fazendo, eu acho ele um cara inteligentíssimo, eu aprendo muito vendo as postagens dele. Olha só que interessante aqui o que os Guto Zacarias deu de resposta. Logo você, falando em direitos humanos, Lula, apoiador histórico de ditaduras sanguinárias, responsável por transformar o BNDES num fiador de ditaduras economicamente falidas, ferrenho defensor de Maduro e Ortega, entusiasta do Irã, da Arábia Saudita e da Etiópia no BRICS, defensor da invasora Rússia. É uma piada pronta. Pois é, aqui, uma vez que foi citada a escravidão, veio o próprio Guto Zacarias para dar resposta. E sim, o Lula é o presidente da República hoje. E sim, como cidadão brasileiro, eu tenho o direito de questionar as alianças que são feitas. Porque o imposto é pago por mim e por você que está me assistindo. Então é uma aberração sim o que a gente vê hoje, dessa ideologia, essa aliança com as ditaduras, Lula no BRICS,
pagando como o opositor ao neocolonialismo, abra aspas. Lula, opositor aos Estados Unidos, à União Europeia. E aí, o que vai acontecer? Uma retaliação. Será que o Brasil aguenta bater de frente com um país como os Estados Unidos, ter uma retaliação econômica deles? Aguenta bater de frente com a União Europeia e ter uma retaliação econômica dali? Quem que vai sofrer com essa história? Veja o caso de Cuba. Pois é. Então acho que tem muito o que se fazer. E talvez até alguns brasileiros consigam se enganar com uma demagogia aqui, outra demagogia ali, palavras bonitas aqui ou palavras bonitas ali, mas no final das contas, não dá para enganar todo mundo todo o tempo. A gente sabe disso, é fato. Pois é, pessoal, espero que você tenha gostado do editorial e a gente volta com mais conteúdo para vocês. Logo, daqui a pouquinho, às 9 horas, tem mais conteúdo, tá bom? Grande abraço e até o próximo.